me perguntam muito quando que é o momento ideal para abrir um estúdio de Pilates. Vou contar um pouco a minha experiência de como aconteceu esse processo comigo. Eu trabalhava para algumas pessoas por um tempo, em alguns lugares, e esse lugar ia ser vendido. Eu não poderia comprá-lo e eu me vi numa situação que eu não teria mais o lugar até para trabalhar. Foi a partir desse momento que eu comecei a pensar sobre isso. Fui ver salas, qual o valor de aluguel na região que eu já atuava. Comecei a fazer orçamentos com diferentes empresas de equipamentos. Tudo isso para eu ter uma noção de quanto de dinheiro, de quanto eu precisaria investir, no sentido prático mesmo, ou até como é que eu poderia adaptar aqueles investimentos iniciais para minha realidade. Uma das alternativas que eu vejo hoje e que eu não via naquela época foram a possibilidade de se abrir e olhar para equipamentos usados. Não precisa ter um estúdio completo num primeiro momento, né? Daqui a pouco o espaço que tu vai poder locar, alugar, nem tem tanto espaço para ter todos os equipamentos. Um primeiro momento é avaliar essa questão de dinheiro mesmo, de investimento inicial. Quanto que eu posso investir e considerar a sala, o lugar que eu vou poder alugar, porque por mais que a gente imagine que tu queiras uma sala numa avenida principal, numa localização boa, isso tudo precisa de dinheiro, né? O quanto que eu posso nesse momento investir? Então, ser mais sensato, olhar o cenário e ver o que pode fazer com aquilo que tu tem naquele momento. É entender o cenário atual para tu conseguir adaptar com a tua realidade. Quando tu começa a perceber que tu tá indo para esse lado de abertura de estúdio, esse passo de sair de colaborador para abrir o próprio espaço, precisa ter um cenário favorável para isso. Não é acordei e quero ter o meu estúdio, né? Existe um processo de planejamento. A cidade que tu estás atuando ou que você quer atuar, já existe clientes? Eles já são assíduos para daqui a pouco ter esse giro financeiro inicial? Porque se num primeiro momento tu não tens uma clientela, as pessoas não te conhecem, fica difícil tu conseguir girar um negócio inicialmente. Se tu tem uma clientela, então tu tens um cenário favorável, então posso pensar em abrir. Se tu não tens, então não há um cenário favorável. Ok, Bruna, eu tenho esses clientes, eu tenho esse cenário favorável. Qual é o próximo passo? O próximo passo será o ponto, o lugar que tu vai abrir, o custo que tu vai ter inicial desse lugar. Eu acho que isso deve ser bem um ponto de partida da noção dos custos fixos que tu vai ter no lugar. Eu tenho X clientes, vou cobrar tanto, vou ter uma receita de tanto. Cobre esse aluguel, cobre a prestação dos equipamentos que eu comprei. Essa relação de entrada e saída de dinheiro, né? Não é uma questão de acho que vai dar certo, né? Hoje atendo tantos clientes em tal lugar, tantas pessoas viriam comigo. Essa questão de transição de clientes entre os lugares, isso é super normal, é comum, acontece, não é um problema isso. As pessoas não têm inteligência emocional para lidar com isso. E isso é uma questão que pode ser desconfortável no primeiro momento, mas são negócios, é um business, todo mundo tem um início. E acontecendo esse movimento, essa transição de espaço
fazendo essa estruturação de uma maneira pensada, né, organizada, provavelmente tu vai conseguir seguir e montar o teu estúdio de uma maneira lucrativa. Resumindo então, num primeiro momento, para ver esse cenário favorável, é tu teres uma clientela e também um lugar favorável para que tu linke essa clientela com esse espaço. Adquira o rendimento associado com esses investimentos iniciais, que seriam os equipamentos, que daí já é uma segunda parte.